Tem gente que vive cansada e nem sabe por quê. Acorda esgotada, vai dormir ainda mais desgastada. E não é porque tem feito coisas demais, mas porque tem reagido demais. Gente que se desgasta tentando corrigir cada injustiça, responder cada crítica, rebater cada comentário atravessado. Vive como se tivesse um dever moral de explicar tudo, provar tudo, justificar cada passo. Mas o que ninguém conta é que essa postura não traz paz, traz tensão, desgaste, perda de energia emocional. E uma pessoa calma, de verdade, não é aquela que vive sem problemas, é aquela que aprendeu a não transformar tudo em problema. Quantas vezes você já percebeu que se envolveu em discussões que não levaram a nada, que respondeu no impulso só para se arrepender minutos depois? Que se viu preso em um conflito que nem era seu, mas entrou porque quis ter razão ou quis mostrar que estava certo? A calma começa quando você entende que nem tudo merece uma resposta sua. Nem tudo precisa da sua intervenção. Às vezes o silêncio resolve mais do que qualquer argumento. E muitas vezes a sabedoria não está em se posicionar, mas em se preservar. Tem momentos em que calar não é se omitir, é se proteger, não de uma pessoa, mas do ambiente, da energia, do desgaste emocional que certas situações carregam. Porque tem discussões que parecem pequenas, mas roubam um dia inteiro de paz. E por quê? Porque a gente não soube parar, não soube dizer para si mesmo: isso aqui não vale o meu esforço. Existe uma diferença enorme entre ser justo e querer justiça a qualquer custo. Quem vive tentando corrigir todo mundo acaba se esquecendo de si mesmo, porque enquanto tenta mudar a fala do outro, esquece de cuidar da própria mente. Enquanto tenta consertar cada comportamento, não percebe que está perdendo tempo precioso com aquilo que não tem como controlar. E quanto mais você tenta controlar o que está fora, menos domínio tem do que está dentro, da sua calma, da sua estabilidade, da sua energia. Pessoas calmas não são passivas, são seletivas. Elas sabem onde vale a pena investir uma palavra, um posicionamento, um esforço, e sabem, acima de tudo, que há momentos em que simplesmente não vale a pena responder. Porque a resposta não é para construir, é para inflamar, é para provocar, é para tirar você do lugar de paz. E se você cai, se você morde essa isca, você entrega o seu equilíbrio de bandeja para alguém que talvez nem merecia sua atenção. Tem gente que não quer solução, só quer confusão. E se você insiste em entrar nesse jogo, vai perder, mesmo quando tiver razão. Porque o preço da razão, às vezes, é a sua paz. E tem razão que simplesmente não compensa. É preciso maturidade para entender que você não precisa provar nada o tempo todo. Que nem toda injustiça precisa ser corrigida por você, que tem lutas que só existem porque alguém insiste em lutar. E se você parar, a batalha acaba. Parece simples demais, mas é verdade, tem brigas que só continuam porque alguém insiste em responder. Agora pensa comigo, quanto tempo da sua vida você já perdeu tentando mudar alguém que não queria mudar? Quantas vezes você investiu energia tentando convencer quem não estava disposto a ouvir? E pior, quantas noites você perdeu remoendo palavras que ouviu, criando respostas na sua cabeça, alimentando conversas imaginárias que só te esgotaram ainda mais? Isso tem um custo, e esse custo é alto. Não tem a ver só com desgaste mental, tem a ver com sua saúde, com sua produtividade, com seus relacionamentos. Porque quando você está cheio por dentro de coisas que não digeriu, você começa a descontar nas pessoas erradas. Se torna impaciente, impiedoso, pesado. Não porque é assim por natureza, mas porque está sobrecarregado de batalhas que nunca foram suas para lutar. E a raiz de tudo isso está na ideia equivocada de que precisamos reagir a tudo. Mas Deus nunca pediu isso de você. Aliás, Ele mesmo, em diversas passagens, mostra que a sabedoria está no discernimento.
em saber a hora de falar e a hora de se calar, a hora de intervir e a hora de seguir o caminho em silêncio. O próprio Jesus, diante de acusações absurdas, ficou em silêncio. Não porque não tinha o que dizer, mas porque sabia que aquela não era a hora de provar nada. Você não precisa reagir para se proteger. Não precisa gritar para ser ouvido. E não precisa se justificar para se manter em paz. Tem conflitos que morrem na raiz quando você escolhe não regar. E a maturidade emocional que te aproxima da calma vem justamente desse entendimento. A sua paz vale mais do que a sua necessidade de estar certo. É aqui que a sabedoria de Deus entra com força, porque a fé nos ensina a descansar. E descansar não é não fazer nada. É fazer o que está ao seu alcance e soltar o resto. É agir onde a sua ação faz diferença e silenciar onde só Deus pode agir. É dizer, isso não é meu, com coragem. É olhar para uma provocação e decidir, não vou levar isso comigo. A verdade é que você não precisa responder para mostrar que está no controle. Pelo contrário, quem está em paz consigo mesmo não sente necessidade de provar nada para os outros. Já percebeu como as pessoas mais calmas são as que menos discutem? Não é porque não têm opinião. É porque aprenderam que nem toda opinião precisa ser colocada em jogo. Aprenderam que tem situações em que a melhor resposta é simplesmente seguir o caminho sem olhar para trás. E essa não é uma atitude de orgulho. É uma atitude de quem entendeu seu valor. De quem sabe que não precisa se abaixar toda vez que alguém tenta te puxar para baixo. De quem reconhece que sua energia é limitada e que ela precisa ser usada com sabedoria. Você tem uma cota emocional por dia e se gasta tudo respondendo provocações, debatendo com quem não quer aprender, se explicando para quem não está disposto a entender. No final do dia, vai perceber que sobrou pouco para o que realmente importa. A sua vida precisa de espaço. Espaço para crescer, para respirar, para ouvir a voz de Deus. E essa voz não se ouve no meio da bagunça emocional. Ela se ouve no silêncio, no espaço interior que você cria quando escolhe a calma em vez do conflito. Quando você escolhe deixar passar uma crítica injusta em vez de travar uma guerra para se defender. Quando escolhe simplesmente não responder, porque sabe que a paz é mais valiosa do que a razão. E claro, isso não é fácil. Especialmente quando você tem o argumento pronto, quando a resposta já está na ponta da língua, quando sente que seria libertador dizer umas verdades. Mas talvez o que realmente te liberte seja justamente o contrário, o autocontrole, a escolha de não entrar em uma batalha que só te afasta da leveza que tanto procura. Você não precisa vencer todas as discussões. Aliás, as pessoas mais sábias que você já conheceu provavelmente foram as que mais souberam deixar discussões passarem, porque entenderam que, no fim das contas, o que vale mesmo é a paz que se leva para casa. O que vale é o travesseiro leve no fim do dia. É saber que você não deixou ninguém tirar o seu eixo, que você não se perdeu tentando provar que estava certo. Ser uma pessoa calma não é sobre viver em um ambiente calmo. É sobre não deixar o ambiente te tirar do seu centro. É sobre ser a presença que acalma e não a que inflama. É sobre ser canal de paz, mesmo quando tudo ao redor parece caos. E isso começa com escolhas simples, mas poderosas. Não reagir por impulso, não se envolver em batalhas inúteis, não se desgastar com o que não tem importância. Nem toda pergunta precisa de resposta. Nem toda ofensa merece atenção. Nem toda provocação precisa ser combatida. Às vezes, o verdadeiro sinal de força é recuar. É deixar para lá. É priorizar a sua saúde emocional. É guardar o que importa e soltar o que só pesa. Então, da próxima vez que você for tentado a entrar em um conflito desnecessário, lembre-se disso. A sua paz tem valor. E se custa a sua paz, talvez o preço seja alto demais.
que você tenha sabedoria para reconhecer onde vale a pena investir sua energia e coragem para soltar o que não merece espaço na sua mente, no seu coração e na sua vida. A maioria das pessoas vive como se os pensamentos fossem neutros, como se tudo o que passa pela mente pudesse ficar lá sem causar impacto. Mas a verdade é que a maneira como você se sente, como reage, como toma decisões, como trata as pessoas, tudo isso tem uma raiz invisível, o que está dentro da sua mente. O que você permite entrar e crescer no seu interior molda silenciosamente a sua vida. Pensamentos não são passageiros inofensivos. Eles constroem ou destroem. E uma pessoa calma não é alguém que tem uma vida fácil, mas alguém que aprendeu a cuidar com seriedade do que está alimentando dentro de si. Já percebeu como um único pensamento pode mudar completamente o seu estado emocional? Você acorda bem, mas de repente lembra de algo que te disseram ontem. Aquilo volta como se tivesse acontecido agora. O corpo já sente, o humor já muda e o dia inteiro pode ser afetado por um pensamento que você nem percebeu que escolheu manter. Isso não acontece à toa. Sua mente é fértil. Tudo o que você planta nela, uma hora floresce. E é por isso que ela precisa ser cuidada como se fosse solo sagrado. Se você não vigia o que entra, acaba sendo refém do que permanece. Pequenos comentários, comparações, críticas, memórias mal resolvidas, tudo isso pode se transformar em raízes profundas que tiram sua paz. Às vezes, não é o que os outros disseram que te destrói, mas o que você repete para si mesmo em silêncio. A mente pode ser um refúgio ou uma prisão, e a diferença está em como você escolhe lidar com o que chega até ela. Existem vozes que te fortalecem e vozes que te esvaziam, e nem sempre essas vozes vêm de fora. Muitas vezes são construídas pelas narrativas que você aceita como verdade. Se você acredita que precisa agradar todo mundo, cada crítica vira uma ferida. Se você se convence de que precisa ser perfeito o tempo todo, cada erro vira uma sentença. E tudo isso começa na mente. Antes de virar comportamento, antes de virar atitude, tudo nasce em um pensamento. A paz que você procura não se encontra do lado de fora. Ela começa no silêncio da sua mente. Por isso, é tão importante proteger o que entra nela. Você não deixa qualquer pessoa entrar na sua casa, certo? Então, por que tem deixado qualquer pensamento ocupar o seu interior? Por que dá tanto espaço para preocupações que você não pode resolver agora? Por que insiste em alimentar comparações que só te fazem se sentir menor? A mente não esquece o que é repetido. Se você se acostuma a pensar com negatividade, medo e dúvida, isso se transforma em padrão. E padrões mentais viram hábitos de vida. Sem perceber, você começa a esperar que tudo dê errado, mesmo antes de tentar. Começa a desconfiar das pessoas antes mesmo de conhecê-las direito. Passa a viver na defensiva, como se o mundo estivesse o tempo todo prestes a te atingir. Mas será que está mesmo? Ou será que sua mente já está tão condicionada à atenção que qualquer coisa vira ameaça? O que você consome, o que você assiste, o que você ouve, o que você permite entrar pelas portas da sua atenção, tudo isso influencia. A internet, os ambientes, as conversas, os conteúdos, todos esses fatores estão o tempo todo semeando pensamentos. E se você não estiver atento, acaba cultivando coisas que mais tarde viram ansiedade, medo, angústia, inveja e irritação. Você precisa decidir com consciência o que vai permitir crescer dentro de você. Isso é escolha, isso é responsabilidade. A leveza que você deseja na sua vida começa quando você olha para dentro e entende: eu não posso controlar tudo que me cerca, mas posso escolher o que deixo entrar e o que eu deixo ficar. É como construir uma cerca em volta do que é precioso. E a sua mente é preciosa demais para ser deixada aberta,
vulnerável, exposta. Existem pensamentos que parecem pequenos, mas se você alimenta, eles crescem. Um julgamento sobre si mesmo, um comentário maldoso que ecoa por dias, uma comparação que te faz sentir menor. Tudo isso, se não for tratado, se transforma em um ruído constante que mina sua força por dentro. E o pior, isso não para sozinho. Pensamentos não desaparecem porque você os ignora. Eles só perdem força quando você decide substituí-los. Quando você escolhe intencionalmente o que vai ocupar sua mente. Mas como fazer isso? Começa com vigilância. Começa com perguntas simples, mas poderosas. Esse pensamento me aproxima ou me afasta da paz que eu quero viver? Me aproxima ou me afasta de Deus? Me fortalece ou me enfraquece? Se a resposta for negativa, você não precisa dar lugar a ele. Não precisa dialogar com ele, nem justificar sua presença. Precisa apenas decidir. Isso aqui não vai ficar. Muitas vezes, a mente só está inquieta porque você nunca aprendeu a questionar seus próprios pensamentos. Você acredita em tudo que passa por ela como se fosse verdade absoluta. Mas nem tudo o que sua mente diz é verdade. Nem tudo o que você pensa merece confiança. E entender isso muda tudo, porque você para de reagir automaticamente e começa a fazer escolhas conscientes. Pessoas calmas não têm uma mente vazia. Elas têm uma mente limpa, uma mente cuidada, nutrida com pensamentos que edificam, com fé, com esperança, com direção. Isso não é mágica, é cultivo, é como cuidar de um jardim. Você precisa arrancar as ervas daninhas que tentam crescer sem permissão. Precisa regar aquilo que traz vida. Precisa proteger daquilo que pode contaminar. E não existe jardim mais precioso do que a sua mente. Porque tudo o que acontece fora, primeiro começa dentro. Sua maneira de falar com os outros, de lidar com as dificuldades, de enfrentar os desafios, tudo nasce aí, na forma como você pensa. Então não se engane, a pessoa que você está se tornando é reflexo direto do que você tem permitido habitar em seus pensamentos. Agora imagine isso, se sua mente fosse visível, se todas as suas ideias, dúvidas, críticas internas e pensamentos fossem colocados numa tela, o que as pessoas veriam? Veriam um ambiente seguro, leve, cheio de vida? Ou um espaço cheio de caos, confusão, julgamentos, culpa, medo? O que aconteceria se você tratasse sua mente como um lugar santo, um espaço que precisa estar limpo para que Deus possa habitar com liberdade? É nesse nível de profundidade que a calma começa. Não com frases motivacionais, não com conselhos soltos, mas com uma decisão íntima, constante e firme, proteger o que entra, escolher o que permanece, substituir o que te destrói por aquilo que te renova. E talvez você se pergunte, mas como eu faço isso se minha mente já está cheia de pensamentos ruins? Comece devagar, comece com silêncio, comece com pausas. Desligue o barulho de fora e comece a ouvir a si mesmo. Ore mais, leia aquilo que fortalece. Ouça o que edifica, se alimente de conteúdos que te lembrem de quem você é em Deus. Reforce o que te cura em vez de repetir o que te machuca. A transformação da mente é diária, é um processo, mas cada pequena escolha conta. A paz não se constrói de fora para dentro, ela nasce dentro, cresce dentro. E só depois se revela no jeito como você anda, fala, escolhe, reage. Se você quer ser uma pessoa mais calma, comece sendo mais cuidadoso com os pensamentos que você deixa morar em você. Porque uma mente em paz é o primeiro passo para uma vida em paz. E se você acha que isso é pouco, pense bem. Tudo o que você quer construir precisa de estabilidade. Um coração agitado sabota tudo. Mas uma mente protegida, conectada com o que é verdadeiro, limpa do que não serve, é o lugar perfeito para a paz crescer. E onde há paz, há direção. Onde há direção, há força. E onde há força, há leveza.
Não espere que o mundo fique menos barulhento para sentir calma. Aprenda a construir esse silêncio dentro de você. Guarde sua mente como quem guarda um tesouro. Porque é isso que ela é. Um espaço sagrado onde os pensamentos constroem o amanhã que você ainda vai viver. E se você cuidar bem do que pensa hoje, o seu futuro vai refletir essa escolha. Existe um tipo de força que não faz barulho, uma firmeza que não grita, que não debate, que não se apressa. Ela se revela no silêncio. Um silêncio que não é vazio, mas cheio de consciência. Um silêncio que não é fraqueza, mas domínio próprio. Porque quem aprendeu a respirar antes de reagir, quem sabe guardar palavras que não vão fazer bem, quem escolhe a quietude em vez do confronto desnecessário, carrega uma sabedoria que poucos têm. E é nesse lugar que a verdadeira calma começa a florescer. Quantas vezes no calor do momento você já falou algo que não queria, já escreveu, já enviou, já gritou, e minutos depois pensou, era melhor ter ficado quieto. Mas aí já era tarde. A palavra saiu, criou efeito, feriu. E agora carrega o peso do arrependimento. Tudo isso por não ter esperado um pouco, por não ter respirado antes de reagir, por não ter dado espaço ao silêncio. É difícil, eu sei, porque há momentos em que o sangue esquenta, a emoção sobe e a vontade de se explicar, se defender ou retrucar é quase incontrolável. Mas é justamente aí que o silêncio se mostra um sinal de maturidade. Ele não vem por falta de argumentos, mas por ter clareza de que nem tudo precisa ser dito. Nem toda verdade precisa ser lançada no impulso. Nem toda opinião precisa ser expressa no instante em que surge. Pessoas sábias não são aquelas que falam muito. São aquelas que sabem a hora certa de falar. E mais ainda, sabem a hora de se calar. Porque entendem que o tempo certo é tão importante quanto a mensagem certa. Palavras ditas na hora errada causam ruído, mesmo quando são verdadeiras. E tem coisa que o silêncio resolve muito melhor do que qualquer explicação. O silêncio tem o poder de proteger vínculos, de evitar feridas, de impedir que uma situação se torne pior. Quantas relações se desgastaram porque alguém insistiu em ter a última palavra? Quantos lares viraram campo de guerra porque ninguém soube recuar? Quantas vezes você aumentou sua dor porque não soube dar espaço para o silêncio trabalhar no seu lugar? Não é todo mundo que entende isso, ainda mais num tempo em que todo mundo quer ser ouvido, quer responder rápido, quer reagir instantaneamente. Vivemos numa cultura da resposta imediata. E nessa pressa de sempre dizer algo, acabamos nos perdendo no barulho. Perdemos a sensibilidade, perdemos o discernimento e, principalmente, perdemos a paz. Mas o silêncio é um convite para voltar ao eixo. É aquele espaço onde a emoção se acalma e a sabedoria pode falar. Quando você escolhe não reagir no impulso, você está criando margem para uma resposta mais sábia, mais consciente, mais leve. E às vezes, ao escolher o silêncio, você nem precisa mais responder depois. Porque o próprio tempo se encarrega de mostrar o que você teria dito, e com muito mais clareza. Tem momentos em que o melhor argumento é nenhum. É apenas não reagir. E não reagir não significa ser fraco. Pelo contrário, exige muito mais força se conter do que se exaltar. Qualquer um pode levantar a voz. Qualquer um pode responder com raiva. Mas são poucos os que conseguem se segurar e esperar o momento certo. Os que percebem que o que está em jogo é maior do que vencer uma discussão. Está em jogo a paz interior, a saúde emocional, o equilíbrio que tanto lutou para conquistar. O silêncio também é escudo. Ele te protege de decisões precipitadas, de feridas desnecessárias, de culpas futuras. Ele é como uma pausa antes de um passo importante, como um freio num carro que desce ladeira. Você sabe que se continuar no impulso, pode perder o controle.
Mas se parar, se respirar, se silenciar por dentro, tudo muda. E é preciso coragem para escolher isso. Porque muita gente vai interpretar mal, vai achar que você está ignorando, que está sendo arrogante, que está fugindo. Mas tudo bem. O silêncio também serve para mostrar que você não precisa mais da aprovação de todos, que você aprendeu a se ouvir mais do que precisa ser compreendido, que você entendeu que há conflitos que só existem porque alguém insiste em alimentar. O silêncio também é sabedoria espiritual. É nesse espaço que a voz de Deus se torna mais nítida. Enquanto o mundo grita, ele fala baixo. E se sua mente está cheia de ruído, você não consegue perceber o que ele está dizendo. Muitas vezes estamos tão ocupados em nos justificar, em nos defender, em provar alguma coisa, que não damos espaço para Deus agir por nós. Mas quando você se cala, você permite que ele entre em cena. É como se você dissesse: eu já fiz o que podia, agora o Senhor faz o que eu não posso. A fé verdadeira não grita, ela confia em silêncio, ela espera. Ela entende que nem sempre precisa ser vista, explicada, provada. Ela apenas permanece. E isso transforma completamente a forma como você lida com os outros e com você mesmo. Tem momentos em que a melhor coisa que você pode fazer por sua saúde mental, por sua paz e pelos seus relacionamentos é segurar a resposta, guardar a palavra, respirar fundo, sair de cena e, se for necessário, falar depois, com mais calma, com mais lucidez, com mais propósito, mas jamais no impulso. Porque a maioria dos erros emocionais acontece nesse curto espaço de tempo entre o que você sente e o que você diz. E se você aprender a colocar um silêncio nesse intervalo, você vai perceber o quanto sua vida vai mudar. Menos arrependimento, menos discussões, menos desgaste e muito mais leveza. A calma que você busca não está em fazer com que tudo ao seu redor fique silencioso, mas em aprender a criar esse silêncio dentro de você. É ali, nesse lugar secreto, que você se fortalece, que você se ouve, que você percebe que não precisa resolver tudo agora, que não precisa provar nada, que não precisa reagir para mostrar que está certo. E talvez esse seja um dos maiores aprendizados da vida. Entender que o silêncio, muitas vezes, não é ausência. É presença plena, presença de equilíbrio, de maturidade, de domínio. É quando você percebe que não está perdendo nada ao se calar. Está ganhando tudo. Ganhar paz, ganhar clareza, ganhar fôlego, ganhar tempo para pensar melhor, ganhar distância de situações que não merecem seu envolvimento, ganhar liberdade de não carregar o peso das palavras malditas, ganhar força para lidar com o que realmente importa. Que você tenha essa força, a de escolher o silêncio quando for preciso, a de entender que o controle não está na velocidade da resposta, mas na escolha de quando e como agir. E que, acima de tudo, você saiba que o silêncio, quando vem com consciência, é uma das vozes mais poderosas que existem. Existe uma armadilha silenciosa que rouba a tranquilidade de muita gente sem fazer barulho. Ela se disfarça de prudência, de preparo, de cautela. Mas no fundo é apenas adiamento. A ideia de que a paz só virá quando tudo estiver resolvido, quando a vida fizer sentido, quando as circunstâncias estiverem favoráveis. E enquanto esse dia perfeito não chega, a pessoa vive em tensão, em alerta, sempre esperando algo mudar para então descansar. O problema é que esse momento ideal quase nunca chega. E enquanto se espera, a vida passa. Muita gente acredita que só vai conseguir ficar calma quando resolver todos os problemas, quando quitar todas as dívidas, quando organizar todas as áreas da vida, quando tiver todas as respostas. Mas a realidade é outra. A paz não nasce quando tudo se resolve. Ela nasce quando você decide parar de lutar contra o fato de que nem tudo está resolvido. A tranquilidade não é fruto de controle absoluto, mas de aceitação consciente.
Enquanto você insiste em esperar que tudo se alinhe, você continua vivendo em estado de cobrança constante. Essa espera cansa, porque viver esperando é viver com o corpo aqui e a mente sempre no futuro. É acordar já pensando no que ainda falta. É deitar com a sensação de que nunca é suficiente. Sempre existe algo pendente, algo fora do lugar, algo que precisa melhorar. E assim, o descanso vai sendo adiado. A calma vai sendo empurrada para depois, como se fosse um prêmio que só pode ser vivido quando você finalmente der conta de tudo. Mas deixa eu te dizer algo com clareza. A vida nunca estará 100% organizada. Sempre haverá algo fora do lugar. Sempre haverá desafios, decisões, incertezas. Esperar que tudo esteja perfeito para então viver em paz é condenar-se a viver inquieto, porque a paz não depende da ausência de problemas, mas da forma como você escolhe se posicionar diante deles. Existe uma diferença enorme entre responsabilidade e excesso de expectativa. Responsabilidade é fazer o que está ao seu alcance. Excesso de expectativa é achar que você precisa resolver tudo agora, entender tudo agora, controlar tudo agora. Esse peso não foi feito para você carregar. E quanto mais você tenta segurar todas as pontas ao mesmo tempo, mais tenso você fica por dentro. Quantas vezes você já adiou um descanso porque ainda tinha algo para resolver? Quantas vezes deixou de aproveitar um momento simples porque a mente estava ocupada com o que ainda não deu certo? Quantas vezes você disse para si mesmo que só vai relaxar quando tudo estiver no lugar? E enquanto isso, dias, meses e até anos vão passando. A paz não espera a vida se alinhar. Ela nasce quando você aprende a caminhar, mesmo com coisas fora do lugar. Quando entende que dá para viver com serenidade, mesmo no meio da imperfeição. Quando percebe que Deus não te chama para controlar o futuro, mas para confiar no presente. E confiar não é cruzar os braços, é agir com o que você tem, do jeito que dá, sem se punir por não ter tudo sob controle. A ansiedade cresce justamente quando você tenta prever demais, quando tenta garantir resultados, quando vive como se tudo dependesse exclusivamente de você. Esse tipo de postura cria uma pressão interna constante, um estado de alerta que nunca desliga. E ninguém consegue viver em paz assim. O corpo cansa, a mente cansa, a alma cansa. Você não precisa esperar ter todas as respostas para se sentir em paz. Não precisa entender todo o caminho para dar o próximo passo. A calma começa quando você aceita que a vida é construída em movimento, não em certeza absoluta. Que o equilíbrio não vem de saber tudo, mas de confiar enquanto caminha. Que a fé não exige garantias, exige entrega. Existe algo libertador em entender que você pode começar mesmo sem estar pronto, que pode avançar mesmo com medo, que pode descansar mesmo com pendências, porque descansar não é desistir, é recarregar, é reconhecer seus limites, é entender que você não é uma máquina feita para produzir o tempo todo. Muita gente confunde paz com ausência de desafios. Mas paz é presença de confiança. Confiança de que você está fazendo o que pode hoje. Confiança de que o que não está ao seu alcance agora pode ser entregue. Confiança de que Deus age mesmo quando você não enxerga o resultado imediato. Essa confiança tira um peso enorme das costas. Quando você para de esperar que tudo se alinhe, algo muda por dentro. A respiração desacelera, o coração alivia. A mente começa a aceitar o agora como ele é e não como deveria ser. E isso não te torna acomodado, te torna lúcido, te dá clareza para agir sem desespero, para decidir sem pressa, para viver sem essa cobrança constante que rouba sua leveza. A verdade é que muita gente está cansada não porque faz demais, mas porque espera demais de si mesma, porque vive com a sensação de que ainda não pode descansar, ainda não pode sorrir, ainda não pode ficar em paz.
Sempre falta algo, sempre tem algo pendente. E assim, a vida vira uma eterna preparação para um momento que nunca chega. Mas e se a paz não estiver no final do caminho? E se ela estiver disponível agora, exatamente do jeito que sua vida está? Com desafios, com dúvidas, com processos em andamento? E se você puder escolher ficar em paz, mesmo sem todas as respostas? Deus não te pede perfeição para te dar descanso. Ele não exige que tudo esteja resolvido para cuidar de você. Muitas vezes, o que Ele espera é exatamente o contrário. Que você pare de tentar alinhar tudo sozinho e confie mais. Que você solte a necessidade de controle e aceite viver um dia de cada vez. Viver em paz não é viver sem problemas. É viver sem carregar o peso de resolver tudo ao mesmo tempo. É aprender a dizer: hoje eu fiz o que pude, amanhã eu continuo. É permitir-se respirar no meio do caminho. É não transformar cada desafio em uma ameaça à sua tranquilidade. Talvez hoje você esteja esperando algo se alinhar para então descansar. Um problema se resolver. Uma situação melhorar. Uma resposta chegar. Mas enquanto você espera, sua vida está acontecendo agora. O momento presente não volta. E viver em constante espera é perder a chance de experimentar a paz no único tempo que realmente existe. A calma que você procura não está no dia em que tudo fizer sentido. Ela está na decisão de confiar mesmo quando nem tudo faz sentido. Está na escolha de seguir em frente sem se torturar por não ter tudo resolvido. Está em entender que a vida é imperfeita. Mas isso não impede você de viver com leveza. Pare de adiar sua paz. Pare de condicionar seu descanso a um futuro ideal. Comece a viver com mais presença agora, com mais confiança, com menos cobrança. Porque a paz não é um destino distante, ela é uma forma de caminhar. E quanto mais cedo você aprender isso, mais cedo vai perceber que dá para viver com serenidade, mesmo enquanto as coisas ainda estão se ajeitando. Tem pessoas que andam exaustas, não porque fazem demais, mas porque sentem demais. Absorvem tudo. Levam para o coração o que os outros dizem, o que os outros fazem, o que os outros escolhem. Tentam ser a solução da família, o apoio dos amigos, o alicerce de todos. Vivem como se fossem responsáveis por manter tudo de pé. E aos poucos vão se perdendo. Vão deixando de cuidar de si para tentar segurar o que não cabe em suas mãos. É por isso que tanta gente vive sobrecarregada. Não por falta de força, mas por excesso de fardos que nunca foram dela. Ser alguém presente, alguém que se importa, alguém que ajuda, tudo isso é nobre. Mas há uma linha invisível entre cuidar e se anular. Entre ser apoio e ser depósito. Quando você passa a carregar os problemas dos outros como se fossem seus, você deixa de ter espaço para lidar com o que realmente está ao seu alcance. E o resultado disso é simples: cansaço, frustração, culpa e um sentimento constante de que nunca está fazendo o suficiente. Não é à toa que muitos se sentem sempre em dívida, sempre devendo atenção, ajuda, conselhos, disponibilidade. Sempre dizendo sim por medo de parecer insensível. Sempre tentando salvar quem não quer ser salvo. Só que essa postura, além de desgastante, é injusta com você mesmo. Porque enquanto você se esforça para sustentar tudo, sua vida vai ficando de lado. Suas necessidades vão sendo esquecidas, suas emoções vão sendo ignoradas, e no fim sobra uma sensação de esvaziamento que parece não ter fim. Carregar o mundo nas costas não é prova de força, é sinal de que você não aprendeu a soltar, de que ainda acredita que tudo depende de você. Mas não depende. Existem dores que você não foi feito para curar. Existem crises que você não vai conseguir resolver. Existem escolhas erradas que você não vai conseguir impedir. E entender isso não é frieza, é lucidez. É um tipo de amor maduro que sabe onde termina a sua responsabilidade e onde começa a liberdade do outro.
Você pode orientar, pode apoiar, pode estender a mão, mas não pode decidir pelo outro, não pode viver por ele, não pode carregar consequências que não são suas. E se tentar, vai acabar quebrado, vai acabar frustrado, vai acabar se sentindo culpado por não conseguir o impossível. E o mais grave, talvez comece a se afastar de si mesmo, porque quando você vive em função de resolver tudo para todos, sobra muito pouco para cuidar de quem você é. Existe um momento em que você precisa parar e se perguntar: por que eu ainda estou tentando segurar isso? Essa dor é realmente minha? Essa responsabilidade foi colocada sobre mim por Deus ou por medo? Medo de decepcionar, medo de parecer egoísta, medo de não ser necessário? Esse tipo de peso é cruel. Ele não aparece de uma vez, ele se instala aos poucos. Uma cobrança aqui, uma culpa ali, uma sensação de dever onde não existe obrigação. Quando você percebe, já está carregando o emocional de meio mundo. E o pior, muitas vezes tentando sustentar quem nem valoriza esse esforço. Não há paz possível para quem tenta controlar o que está fora do seu alcance. E você sabe disso, sabe que já tentou mudar quem não queria mudar, já insistiu em conversar com quem não queria ouvir, já se doou além do que tinha para alguém que sequer percebeu, já se preocupou com problemas que não eram seus, enquanto os seus ficavam de lado. E tudo isso te trouxe o quê? Cansaço, peso, desânimo. Mas você pode escolher diferente, pode soltar, pode devolver, pode se reposicionar, porque nem tudo que te afeta precisa ser resolvido por você, nem tudo que te incomoda precisa ser enfrentado por você. Tem coisas que só mudam quando a pessoa decide mudar. E tem situações que só se resolvem quando Deus age. E Deus só age quando você sai do lugar que não é seu e deixa Ele ocupar. Tem pesos que só saem quando você entrega. Não quando você entende tudo, não quando você resolve tudo, mas quando você aceita que não foi chamado para tudo. A sua missão não é salvar o mundo. Esse papel já tem dono, e não é você. Sua missão é fazer o que está ao seu alcance, com amor, com verdade, com sabedoria, e deixar o resto, entregar o que está além da sua força. Confiar no que não pode ser visto, soltar o que não depende mais de você. Tem gente que só vai encontrar leveza quando parar de tentar ser necessário o tempo todo. Quando perceber que dizer não, às vezes, é o maior ato de equilíbrio emocional. Quando entender que colocar limites não é ser egoísta, é ser saudável. Que recusar um pedido não é rejeitar a pessoa, é reconhecer que sua energia tem fim. Você foi chamado para viver com sabedoria, não com excesso, para ser canal de bênção e não reservatório de problema, para servir com amor e não se anular para ser aceito. Deus nunca te chamou para viver sobrecarregado. Nunca te pediu para segurar sozinha dores que só Ele pode curar. E se hoje você está cansado, drenado, perdido, talvez seja a hora de soltar o que não é seu. Soltar não é abandonar. Soltar é confiar. É fazer sua parte e parar de tentar fazer a parte de todo mundo. É reconhecer que sua paz também é importante, que sua saúde emocional também importa, que seu coração precisa de espaço para respirar. E se você sente que tem vivido preso em pesos que não são seus, hoje é um bom dia para devolver. Para respirar fundo e dizer: eu fiz o que pude, agora entrego o que não consigo. Isso é fé, isso é maturidade, isso é coragem. E essa decisão pode ser o começo de uma nova vida, uma vida mais leve, mais lúcida, mais conectada com quem você é. Porque paz nenhuma se sustenta quando você tenta viver além do que Deus te pediu. Mas quando você volta ao seu lugar, quando respeita seus limites e entrega o resto nas mãos certas, a leveza começa a voltar. E com ela, a calma que você tanto precisa. Muita gente vive em guerra,
mas não contra os outros, não contra o mundo. Vive em guerra com o próprio espelho, com as lembranças, com os erros, com as expectativas que criou e não conseguiu alcançar. Vive se cobrando, se criticando, se diminuindo, como se fosse necessário se castigar para se tornar alguém melhor. Como se não merecesse descanso, perdão ou leveza, enquanto ainda tiver falhas. É um tipo de batalha silenciosa, mas que consome. Um desgaste interno que vai corroendo aos poucos, deixando a alma pesada e o coração cheio de culpa. E o que muitos não percebem é que não existe paz verdadeira enquanto você se trata como um inimigo. Enquanto você fala com você mesmo de um jeito que não falaria com ninguém. A calma que você tanto busca não começa em técnicas de respiração, em ambientes tranquilos, em palavras bonitas. Ela começa na forma como você se enxerga, na maneira como você lida com os próprios tropeços, na liberdade que você se dá para ser humano. E ser humano é errar, é cair, é falhar, é não dar conta de tudo sempre. Mas o problema é que aprendemos a associar valor pessoal com perfeição, como se só pudéssemos ficar em paz depois de consertar cada área da vida, como se a leveza fosse uma recompensa por acertar tudo. Isso nos torna duros demais, exigentes demais, impacientes demais com a gente mesmo, e no fim, essa rigidez vira um peso que sufoca. Ser gentil consigo mesmo não é desculpa para viver sem responsabilidade, não é um convite à acomodação. É apenas o entendimento de que o crescimento acontece muito mais quando você se trata com respeito do que com julgamento. Que ninguém melhora porque é maltratado. E isso vale inclusive para você com você. A voz que você escuta dentro da sua cabeça o tempo todo molda sua maneira de existir. Se essa voz só te compara, só te culpa, só te chama de fraco, você vai viver tentando compensar isso com esforço excessivo, com ansiedade, com medo constante de falhar. Vai se esconder quando errar, vai se calar quando for criticado, vai se cobrar mesmo quando estiver cansado. Mas se essa voz aprender a ser justa, a te enxergar com compaixão, a reconhecer seu esforço sem desvalorizar suas quedas, tudo muda. Porque é essa mudança interna que começa a criar espaço para a paz. É quando você para de lutar contra si mesmo que o silêncio por dentro começa a chegar. E se você parar para pensar, talvez perceba que as palavras mais duras que você já ouviu na vida não vieram de ninguém de fora, vieram de dentro, foram suas. Nos momentos de erro, de fracasso, de fraqueza, quando você se olhou com desprezo, quando disse para si mesmo que não serve, que não consegue, que nunca vai dar certo. E isso machuca, muito mais do que parece. Agora imagine uma criança que caiu tentando aprender a andar. E alguém chega e diz, você é burro, não serve para isso, nunca vai conseguir. Parece cruel, não é? Mas é exatamente isso que você faz com você quando se trata com dureza toda vez que algo dá errado. Quando em vez de aprender com a dor, você se condena por senti-la. Gentileza é olhar para os próprios erros com a intenção de crescer e não de se punir. É entender que nenhum processo é linear, que tem dias bons e dias difíceis, que o amadurecimento exige paciência e que sim, você vai continuar errando. Mas errar não anula quem você é, só mostra que você ainda está no caminho. E estar no caminho já é algo para se orgulhar. A paz começa quando você se dá o direito de respirar sem culpa, de descansar sem se sentir inútil, de recomeçar sem se envergonhar. Quando você se abraça nos dias em que nem você consegue gostar de si. Porque, nesses momentos, o que mais cura não é a cobrança, é o acolhimento, é a presença silenciosa de alguém que não te abandona. E esse alguém precisa ser você. O mundo já pesa demais, a vida já exige muito. Não torne sua mente um lugar ainda mais difícil de habitar.
Não repita dentro de você tudo aquilo que lá fora já machuca. Seja o primeiro a se levantar quando cair. Seja o primeiro a te defender quando se sentir pequeno. Seja o primeiro a lembrar que você tem valor mesmo quando falha. Talvez isso pareça novo. Talvez você nunca tenha aprendido a ser seu próprio abrigo. Mas é possível. Começa devagar. Começa toda vez que você escolhe não se agredir por dentro. Toda vez que muda a pergunta de por que eu sou assim, para como eu posso melhorar com isso. Toda vez que você decide que vai tratar a si mesmo com o mesmo respeito que trata quem você ama. E é aí que a paz entra, sem estardalhaço, sem mágica. Apenas porque o lugar mais importante da sua vida, que é você mesmo, se tornou um lugar mais leve. Um lugar que não exige perfeição, mas acolhe o processo, que não ignora os erros, mas entende que eles não definem quem você é. Seja mais gentil com você. Não amanhã, não quando tudo estiver resolvido. Comece hoje, comece agora. Comece reconhecendo o quanto já caminhou, o quanto já suportou, o quanto já superou. E perceba, a paz não está no fim do caminho. Ela mora na forma como você caminha com você. Existem momentos em que tudo parece instável. A vida sacode por dentro, os planos escorrem pelas mãos, as certezas desaparecem uma por uma, como se o chão que antes parecia firme agora estivesse desmoronando. Nessa hora, a vontade de controlar tudo se intensifica. Você tenta prever o que vai acontecer, tenta resolver o que ainda nem começou, tenta se preparar para todos os cenários possíveis. E mesmo assim, a paz não chega. Porque o controle, por mais que pareça segurança, na verdade, é peso. Um peso que não fomos criados para carregar sozinhos. É nesse lugar de cansaço que a confiança em Deus se revela. Não como uma teoria, não como um discurso bonito, mas como uma necessidade real. Porque chega uma hora em que não dá mais para seguir com as próprias forças. O medo já ocupou espaço demais, a ansiedade já roubou noites demais, a expectativa já decepcionou vezes demais. E é então que você precisa fazer algo que parece simples, mas exige coragem. Soltar. Confiar em Deus não é apenas dizer que acredita, é agir como quem acredita, é entregar aquilo que você não pode mudar, sem continuar tentando consertar pelas beiradas. É abrir mão da ideia de que só vai ficar tudo bem quando você tiver todas as respostas. É parar de lutar com o tempo, com o medo, com os e se. E isso, muitas vezes, é o passo mais difícil, porque confiar exige humildade, exige reconhecer que você não sabe tudo, que não entende tudo, que não controla tudo. Mas é exatamente aí que algo começa a mudar. Quando você solta, o peso começa a sair. Não porque tudo se resolve de imediato, mas porque a paz deixa de depender da resolução. Ela passa a morar na certeza de que você não está só, de que existe uma mão maior que a sua, guiando o processo, de que você pode descansar, mesmo enquanto espera. Talvez você já tenha vivido isso sem perceber. Aquele dia em que você estava no limite e no silêncio de uma oração sincera, sentiu algo diferente. Não era a resposta que você queria, não era a solução que esperava. Era algo mais profundo. Era a presença de Deus te lembrando que Ele ainda estava ali, e isso bastou para que você respirasse de novo. É disso que estamos falando aqui, de uma confiança que não tira a dor, mas muda o peso dela. Porque confiar em Deus é lembrar que você não precisa ter tudo alinhado para caminhar. É acreditar que Ele enxerga o que você ainda não vê, que Ele já está lá na frente, preparando o que hoje ainda parece confuso, que mesmo quando tudo parece parado, há um propósito sendo construído nos bastidores da sua vida. E isso não é frase feita. Isso é fé colocada em prática.
Confiar também é parar de se culpar por não conseguir resolver tudo. É saber que o seu valor não está na sua performance, no seu resultado, na sua capacidade de dar conta de tudo. É entender que a graça de Deus cobre as partes que você ainda não alcança, que Ele conhece seu coração mesmo quando suas atitudes falham, que Ele vê o seu esforço mesmo quando o mundo só aponta o seu erro. Às vezes, a entrega acontece no silêncio. Não é grito, não é desespero, não é um clamor escandaloso. É apenas você e Deus, em um momento de sinceridade, dizendo: eu não sei mais o que fazer, mas sei que o Senhor está aqui. E essa simples frase, quando é de verdade, muda tudo, porque você para de lutar contra a vida, para de correr atrás de controle, para de resistir ao que está fora do seu alcance e começa a andar mais leve. A leveza que tanto falta em muitas vidas não é resultado de uma rotina perfeita, é fruto de uma confiança construída aos poucos. Não é mágica, não é instantânea, é uma decisão diária. A cada manhã, você acorda e escolhe confiar. Mesmo quando as notícias são ruins, mesmo quando o tempo parece demorado, mesmo quando você sente medo, você confia, porque sabe que, se depender só de você, vai afundar. Mas se andar com Deus, mesmo sem ver tudo, vai continuar em pé. E não é fácil. Você vai ter dias de dúvida, vai ter dias de cansaço, vai ter dias em que vai se perguntar se está sendo ouvido. Mas a confiança verdadeira não depende de sentimentos. Ela se firma em quem Deus é, em tudo que Ele já fez, em tudo que Ele prometeu. Você não está sozinho nessa caminhada, você nunca esteve. E se puder lembrar disso nos seus dias mais pesados, vai perceber que já não precisa carregar tudo. Existe um descanso reservado para quem aprende a confiar. Um tipo de silêncio interior que não se explica, só se vive. Um tipo de paz que não vem da lógica, mas da entrega. Quando você percebe que não precisa mais segurar tudo, começa a viver de outro jeito. Mais leve, mais presente, mais conectado com o que realmente importa. Deus nunca exigiu perfeição de você. O que Ele espera é que você confie, que você abra mão do medo de perder o controle e aceite ser guiado. Que você troque a rigidez da autoproteção pela segurança de quem caminha acompanhado. Porque confiar não é ser passivo. É ter coragem de seguir mesmo sem entender. É ter maturidade para reconhecer os próprios limites e fé suficiente para não parar por causa deles. Então, se hoje sua vida está pesada, se o futuro parece incerto, se a cabeça não desliga, talvez não seja porque há problemas demais. Talvez seja porque você ainda está tentando resolver o que só pode ser entregue. E essa é a hora de soltar, não como quem desiste, mas como quem confia. Feche os olhos por um instante e pense nisso. O que hoje está ocupando espaço demais na sua mente? O que tem roubado sua paz? O que você está tentando controlar com as próprias mãos? Talvez a única coisa que Deus está esperando de você não seja mais esforço, mas mais confiança. Não mais correria, mas mais entrega. Não mais controle, mas mais fé. Confiar em Deus não é fugir da realidade, é enfrentar a vida com a certeza de que você tem onde se apoiar. É parar de andar sozinho por caminhos que nunca foram feitos para serem trilhados sem direção. É lembrar que existe alguém que vê além do que você enxerga, que entende o que você sente, mesmo quando você não consegue explicar. E essa confiança, quando cresce, transforma tudo. Não muda as circunstâncias imediatamente, mas muda você. E quando você muda, tudo ao seu redor começa a ganhar outra forma. Porque quando a alma está leve, até os dias pesados ficam mais suportáveis. Quando o coração está firme, até os ventos fortes não te tiram do lugar. Quando você confia, você descansa. E quando descansa, você escuta. E quando escuta, você se encontra de novo com Deus. É por isso que a confiança é tão poderosa,
porque ela te devolve a calma que você perdeu tentando segurar o que já devia ter sido entregue. Então hoje, escolha soltar, escolha confiar e perceba que há um novo caminho se abrindo dentro de você. Um caminho onde a fé não é teoria, mas prática. Onde a paz não é promessa distante, mas presença real. Onde Deus não é apenas uma ideia, mas um companheiro constante. Tudo muda quando você começa a andar confiando de verdade. Se esse vídeo falou com você de alguma forma, deixa o seu like, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com essa mensagem. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo novo que a gente posta por aqui. Escreve nos comentários o que mais tocou o seu coração hoje. Eu leio tudo com carinho e respondo sempre que possível. Sua participação aqui é muito importante. E se você quer continuar nessa caminhada de crescimento, fé e transformação, aproveita para assistir os outros vídeos do canal. Tem muita coisa que pode fortalecer ainda mais o seu interior e te ajudar a viver com mais paz e propósito. A gente se vê no próximo vídeo.